Olha o pau disso aqui, velho. Olha isso, meu irmão do céu. Cuidado com isso, velho. Vamos ver se ele andando rápido ele vai fazer. Olha isso, meu irmão. Meu irmão do céu, vai ser um barato. Vamos botar pra andar, um flipper pra trás ele faz? Não. Fez pra trás andando pra frente, cara. Muito louco, meu irmão. Agora eu vou botar aqui e vou botar pra rodar pro lado direito. E olha, ele continua voando, ó, pra esquerda. Caraca, velho! Acima de 1,5 m ele já faz, ó. Vai tranquilo pra um lado, pro outro, pra trás. Cara, a sensação maravilhosa. Vai virar umas piruletadas lascadas aí. Você quer sair dessa função? Você vem aqui nessa. Ele também aciona o menu, você dá um clique aqui, aciona o menu virtual na tela. Muito interessante que aí você anda com o cursor, tem uma bolinha que fica apontada para os lugares, você vai mexendo na configuração de vídeo, nesse tipo de coisa, com o drone funcionando. Para a parte de câmera. A câmera desse drone aqui deu uma melhorada em muito. Esse veio 46 GB. Ou seja, já não precisa mais de cartão, cara. Bora lá pro Motion Control. O Motion Control diminuiu bastante, cara. Ficou muito interessante o Motion Control aqui, né? O sensor ficou meio virado para baixo aqui, olha só. Só que esse sensor aqui é um sensor omnidirecional, ou seja, e com isso deu mais eficiência para esses motores. Dando mais eficiência, ou seja, trazendo mais 1/3 de potência para esses motores, fez com que esse motor, esse drone ganhasse mais tempo de voo. Para que é isso aqui? Fazer uma órbita muito legal, né? Eu até fiz aí, vou mostrar para vocês também. Usando esse stickzinho aqui, a gente consegue fazer uma órbita no drone. O entre-eixo aqui assim, sabe? Ele é bem mais expansivo, ele se expande bem e tem profundidade. Apoia isso na testa e aí você articula, tá vendo? O óculos, ó. Então, ou seja, eu coloco aqui na testa, tá vendo? Tá apoiado na testa e eu articulo o óculos aqui, ó. Mais para frente, mais para trás. Vocês querem ver a distância que ele vai, né? Já vou alertar para vocês. Ele está com 2 watts de potência. E aí, galerinha, beleza? Vocês vieram atrás do drone Avata, né? O Avata 2. Mas olha só que mesa linda. Essa mesa está assim justamente para contar um pouquinho da cronologia para nós chegar nesse equipamento aqui. Então, fica aí ligadinho no canal. Se você não é inscrito, inscreve no canal, deixa aquele joinha, compartilha com seus amigos, que aqui é uma breve história do FPV para você entender onde nós chegamos hoje nesse equipamento aqui. Chegamos hoje, mas não paramos, isso vai evoluir ainda mais. Isso me deixa muito feliz. Muito feliz por quê? Porque aqui no Brasil, quando surgiu o FPV, ou seja, quando surgiram as primeiras ideias do FPV, eu compartilhei dessas ideias, eu pratiquei essas ideias. E no meu caso, com falta de recurso e de conhecimento também, porque até então não existia FPV, eu praticava o FPV numa televisãozinha analógica. Eu colocava a televisãozinha analógica, tinha uma câmerazinha lá no drone, e o drone reportava essa imagem do drone para essa televisão analógica. Ou seja, eu estou praticando o FPV ali. Não é o FPV embarcado com óculos, porém já era um FPV que eu estava praticando. E aí depois, pouca frente, consegui um óculosinho, que era um óculos de videogame, alguma coisa assim, aonde eu desmontei ele todinho e consegui reportar a imagem do drone para esse óculos. Né? Eu coloquei no rosto, lógico, era um óculos que não era voltado para FPV, tinha muita claridade, e eu coloquei um pano na minha cabeça, literalmente uma touca amarrada no pescoço, onde deixasse tudo escuro para eu ver a imagem apenas do drone. Então, isso daí é o surgimento do FPV no Brasil, e eu tenho grande orgulho de ter participado. Nessa época era muito difícil, além dessa imagem analógica vinha, era muito difícil, porque os drones, a gente tinha que decolar o drone, segurar o drone voando, né? Porque ele tinha muita instabilidade, subia, descia, caía para um lado, para o outro, segurar o drone voando para depois eu conduzir o drone para onde eu queria, entendeu? Aí eu ficava muito feliz quando eu conseguia fazer isso daí. Mas os drones funcionavam antigamente todo o ciborgue. O que era ciborgue? O fabricante, o rádio que eu pilotava era de aeromodelismo, a câmera de circuito de segurança, sistema de transmissão também era de circuito de segurança, né? Ou seja, o drone era de um fabricante, a placa controladora de outro, ou seja, era tudo um ciborgue para poder funcionar. Então aqui não tinha harmonia, não funcionava direito, né? E aí a gente sempre teve carência do FPV, de fato, no mundo do aeromodelismo, no mundo dos drones. Até que surgiu a DJI, né, esse fabricante, e introduziu esse drone na praça.
Inclusive, quando eu peguei esse drone aqui, que é o DJI FPV, eu fiz um vídeo falando que esse era um drone dos sonhos, ou seja, eu fiz um vídeo, um voo dos sonhos com esse drone. Por que dos sonhos? Porque esse drone aqui, que ele trouxe? Ele trouxe a imagem digital, ou seja, coisa que a gente quase não tinha, imagem digital para um drone, ou seja, estava vendo a imagem, em vez daquela imagem chiviscada, digital, um alcance maior e o melhor, uma estabilidade de voo, ou seja, o drone voa direitinho. Sobrou para mim apreciar a imagem e conduzir o voo do drone, ou seja, eu conduzi o drone para onde eu queria. Então, deu para entender a evolução do que era lá atrás para isso aqui. Então, quando chegou isso aqui, eu fiquei muito feliz. E também foi o primeiro fabricante que predispôs a fazer um drone FPV de fato, ou seja, o drone dele, o rádio dele, o óculos dele, tudo dele, entendeu? Então, opa, foi muito bacana essa entrada da DJI no mundo do FPV. Então, eu já quero aqui agradecer a DJI por essa entrada no mundo FPV, proporcionar essas máquinas para nós. E não evoluiu só suas máquinas, evoluiu todo o segmento de FPV, porque todo o segmento de FPV partiu para o seu sistema DJI, sistema digital. Inclusive, na época, quando eu peguei isso aqui, colocamos num drone antigo, né? Peguei o sistema dele, coloquei num drone antigo, já falei que era uma grande evolução. Teve muitos que reduziram, né? Ficaram irredutíveis, falaram, não vou partir, não vou para o digital, vou ficar no analógico e tal. Isso é drone de Nutella e tal, aquelas coisas, né? Dos caras que pilotavam, achavam que digital era coisa para Nutella. E olha só, eu já tinha falado que isso aqui ia ser evolução, e hoje esses que falavam que era drone Nutella, todos voando com drone digital. Mas enfim, fica aí um puxãozinho de orelha para aqueles que não acreditaram que o sistema digital iria entrar e com os dois pés no segmento. Eu digo isso sempre porque eu vou, eu participo disso aqui, surgiu essa pequena história que eu contei para vocês, surgiu no FPV e eu participei, eu não li manual, eu não vi fulano dizendo que esse drone voa mal, aquele voa, não, eu participo disso, eu vou, eu entendo, consigo sentir as mudanças, por isso que eu consigo prever as coisas lá na frente, ou seja, por isso que eu sinto quando eu pego aquilo, vejo que aquilo é bom, eu reporto aquilo que é bom. E muitas das vezes as pessoas não acreditam e depois, com o tempo, passam a acreditar. Mas enfim, esse foi o drone aonde a DJI entrou com os dois pés e modificou todinho o segmento. Porém, ainda era um drone pesado, né? Era um drone muito agressivo, né? muito radical e requer muitos cuidados para poder voar. E a DJI, não satisfeita no segmento de FPV, ela lançou essa forma otimizada desse drone. Agora, esse drone, quando foi lançado, eu falei, aqui todos vão virar piloto, porque quando eu voei esse drone pela primeira vez, que eu senti esse drone na mão voando, eu falei, nossa, que facilidade de voar esse drone aqui. Então, no vídeo eu brinco que, né, todos vão virar piloto, inclusive, né, eu falo até hoje, até minha avó vira piloto pilotando esse drone, porque ele dá condições. E é isso que o fabricante buscou. Esse drone aqui, ele é um pouco mais arrojado, um pouco mais agressivo e requer muitos cuidados para voar por conta do seu peso, velocidade, a sua desproteção de hélice. A DJI, vendo tudo isso daí, vendo que pessoas gostaram desse tipo de voo, proporcionou esse voo aqui com esse drone, que é um drone muito mais seguro, né? De corte de hélice, esse tipo de coisa, de bater nas pessoas é mais seguro. Fica um choque, né? A colisão da pessoa, mas não um corte de um hélice. E o propósito desse drone também foi outro, né? Esse aqui é um drone um pouco mais livre, para você fazer movimentos muito mais radicais, umas velocidades muito radicais. E esse aqui não, já trouxe para um segmento de mais estabilidade, ou seja, para a pessoa realmente voar FPV. Teve muitos que não entenderam, pegaram esse drone, fizeram estripulia, caíram com o drone, voaram erradamente, caíram com o drone, e aí começaram a culpar o drone. De fato é. A pessoa voou errado. Tem gente que fala, mas o fulano não sei o quê, o manual não sei... Eu não digo baseado em fulano, baseado em manual. Eu digo baseado no que eu conheço. E esse drone tem um propósito. Se você atender o propósito desse drone aqui, ele nunca vai te dar problema. Então esse drone, quando ele veio para poder revolucionar o mundo do FPV e fazer com que qualquer pessoa voasse. Tanto voos curtinhos dentro de casa, como os voos um pouquinho mais longos, num parque, né? Não veio para fazer um voo alto, estripulia, piroleta. Não, não foi com esse propósito. A DJI até disponibilizou esse propósito, né, esse tipo de voo, mas não foi com esse propósito. E quem fez com conhecimento conseguiu fazer direitinho. E quem também abusou teve as consequências. A DJI depois, entendendo que muitas pessoas tentaram fazer estripulia com eles, fez uma atualização no drone
que é um conserto daquele erro da pessoa. Apesar que o meu drone eu nunca atualizei, né? Do jeito que ele veio, está aqui até hoje, eu não atualizei. Então, essa atualização dele fez com que, se ele tivesse errado, o piloto tivesse errado, o drone tivesse caindo numa altura segura, ele voltasse ao normal. Inclusive, vou deixar até aqui uma dicasinha. Esse drone aqui, um spoilerzinho antes, esse drone aqui trouxe uma inovação justamente no conserto do erro da pessoa quando eu estou pilotando esse drone aqui. Muito interessante. Então, você que comprou esse drone e atendeu o propósito desse drone, você está feliz, você não teve nenhum problema com esse drone. Quem tentou fazer estripulias, fazer coisas além do que o drone, né, oferece, teve problema. Esse drone aqui veio com esse óculos aqui, que já é uma evolução daquele óculos ali, entendeu? Ou seja, na realidade, quando surgiu aqui, esse drone aqui, ainda tinha esse óculos aqui. Logo em seguida veio esse óculos aqui, veio a versão 2 desse, depois veio esse óculos aqui. E agora, para ficar muito mais feliz, veio a versão desse drone aqui melhorado. Então, ou seja, se esse drone aqui já foi uma evolução onde todos conseguiram voar, revolucionou o mercado de extração de audiovisual, tanto em shows, em ambiente fechado, né? Isso eu estou falando sem ser o hobby. O hobby é maravilhoso, né? Sem ser hobbyista, né? A parte profissional evoluiu muito, né, com esse drone aqui. A DJI vai lá e evolui esse drone. E aí é o que a gente vai tratar nesse vídeo aqui agora. E para isso a gente vai dar uma limpada nessa mesa para deixar só o bichinho DJI Avata 2. E agora com a mesa limpa, para a gente deixar a grande estrela do momento, que é o DJI Avata 2, a gente vai falar um pouquinho desse drone. Que esse drone já vamos começar falando pela sua estrutura. A sua estrutura mudou no seu formato, no seu tamanho. Ele deixou de ser um drone quadrado para ser um drone retângulo, né? Ele tem maior medida assim do que assim. Inclusive, deixa eu até medir aqui, comparar os dois drones para nós ver se ele tem, fora isso, os entre-eixos, as coisas estão diferenciadas. Então, vou colocar um drone praticamente em cima do outro. Olha só, vou colocar aqui assim, ó, que aí fica mais fácil para vocês entenderem. Repare que entre eixos, que é entre, né, um motor e o outro, as distâncias aumentaram. Já de profundidade, as distâncias não aumentaram, continuaram a mesma. Ou seja, esse drone aumentou apenas assim, ou seja, ele tirou os motores, afastou os motores do seu corpo. Agora eu vou te explicar o porquê que eles fizeram isso. Por que eles afastaram os motores? Por que ficou esse formato retângulo aqui? Talvez pouquíssimas pessoas vão se atentar a isso. Mas esse drone aqui trouxe uma alta performance nos seus motores. Coisas que não tinha nesses motores. Esses motores aqui, ou seja, esse tipo de drone aqui, ele tinha uma deficiência. Eu nem narrei essa deficiência no primeiro vídeo que eu fiz com esse drone, porque como ele é uma evolução de drone, né, ou seja, ele tinha um propósito, e esse propósito foi atendido, mas se você reparar aqui, esse drone não tem tanta eficácia nos motores. Por quê? As hélices estão passando no corpo dele, ó. Tá vendo? Parte das hélices, ou seja, se você for considerar aqui, praticamente 30% da potência desse drone são perdidas por conta de as hélices estarem exatamente debaixo do frame, debaixo do corpo dele. Tá vendo aqui? Se você olhar, as hélices passam aqui, ó, debaixo do corpo do drone, né? E se você for olhar essa evolução aqui, ou seja, as hélices não passam debaixo do corpo do drone, olha só. Tá vendo aí? Consegue perceber aí que essas hélices aqui estão mais livres e essas aqui praticamente 1/3 da sua potência estava sendo comprometida justamente por estar debaixo do corpo, ou seja, o ar aqui ele não vinha livre, né? Ficava trabalhando debaixo do corpo. E olha só, a DJI vendo essa deficiência, né, ou seja, esse consumo excessivo, essa velocidade excessiva, essa quantidade de pá trabalhando e não trouxe tanta eficiência comparado com esse, tá? Porque como esse aqui foi o primeiro, né, tinha que acontecer o primeiro para sofrer evolução. Esse aqui é a evolução desse primeiro, e é o que a gente está tratando aqui, Avata 2, Avata 1, Avata 2. E uma das evoluções foi essa daqui. Mecanicamente, estruturalmente, o drone mudou. E com isso deu mais eficiência para esses motores. Dando mais eficiência, ou seja, trazendo mais 1/3 de potência para esses motores, fez com que esse motor, esse drone ganhasse mais tempo de voo. E com isso justifica o porquê a bateria também dele veio um pouco menor e voa mais.
Olha só, a bateria veio menor, ou seja, com menor capacidade de carga, veio com menos hélice, né? Ou seja, com a hélice tripar, coisa que nem falar, colocou a tripar, por isso que ele ficou econômico. Não, você pode pôr tripar nesse drone aqui também, muitas pessoas colocaram tripar, eu mesmo já cheguei a colocar tripar, e o canho continuou exatamente a mesma coisa, ou seja, não mudou em nada o tempo de voo. Mudou o barulho, ficou um pouquinho. Porém, a performance desse drone aqui, justamente não melhorou, porque a sua estrutura física tinha um problema. Problema esse que foi resolvido com essa estrutura física aqui, meio retângulo. Eu estou dando meu parecer aqui, né, estruturalmente do drone, tá? Porque esse drone é o inicial, foi o primeiro que foi surgido, e esse aqui é a evolução em cima dele. Então, aqui nós já temos um ganho, e esse ganho é explicado, e é compreensível. A partir do momento que vocês estão vendo aí agora, estão seguindo meu raciocínio, vocês estão entendendo que aqui, agora, o ar que vem aqui, ele é 100% aproveitado, com exceção desses bracinhos aqui, mas é bem significante, perto desse aqui, que praticamente 1/3 do ar que passava aqui era comprometido com a própria estrutura do drone. Olha só que bacana, então você vê que o fabricante voa, o fabricante entende, ou seja, né, fabrica um produto, coloca na praça e vai evoluindo. Foi aquilo que eu falei para vocês, né? Deve ter um chinesinho voando lá, dando feedback para eles fazendo muitos testes, entenderam que esse drone aqui não está totalmente acertado justamente por essa aerodinâmica, ou seja, por esse maior aproveitamento de ar. E lógico, vendo, né, esse equipamento aqui, baseado naquele ali, a gente vê a evolução. É lógico que esse drone aqui também vai evoluir no futuro, né? Ele pode ser realmente esse aqui, pode modificar algumas coisas, pode modificar completamente, mas enfim, o fabricante sempre está evoluindo o seu equipamento. E eu fico feliz que isso aqui fez com que o drone ganhasse uma outra performance, né? Ou seja, o drone começou a ficar um pouco mais leve, né? Com a bateria um pouco menor que eu digo assim, né, de potência, e o drone, incrível que pareça, está voando um pouquinho mais. Mas esses parâmetros eu vou tratar daqui a pouquinho, que é os comparativos com o drone, o que melhorou, esse tipo de coisa, eu faço um comparativo aí logo à frente. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, ative o sininho de notificação e você também compartilha esse vídeo aqui com pessoas dos grupos por aí de droneiros, que é umas informações muito bacanas. Inclusive vai ter a informação desse drone aqui, se você tem esse drone Avata, eu descobri aqui o porquê, um dos motivos, né, bem provável que seja esse, o porquê esse drone solta a hélice no ar. Então, olha só isso aqui já vale um compartilhamento com seu amigo, né? Não esquece, já pega agora, compartilha com seu amigo, porque eu vou dar a informação porquê desse drone solta as hélices no ar. Porque não aconteceu comigo, aconteceu com um amigo meu que estava pilotando esse drone. E depois eu coloquei a hélice, ele voou, vou deixar até o videozinho dele aqui no card, quando soltou a hélice. E chegando em casa eu fui analisar, porque esse drone tinha voado muitos voos, na realidade está todos os canais, todo o meu canal, os vídeos de FPV foi feito com esse drone e nunca caiu na minha mão. E na mão dele caiu. E ao chegar em casa eu fui observar alguns fatores que fizessem com que esse drone tivesse caído. Por que essa hélice desprendeu do nada? Que eu tinha feito mais de 60 voos e do nada ela desprendeu. E aí eu achei um dos motivos, o porquê dessa hélice desprendeu aqui. Então, já é só esse motivo aí faz com que você fique ligadinho nesse vídeo e já compartilha com seu amigo que tem aquele drone. Esse drone é Avata 1. E aí, voltando aqui para o Avata 2, né, melhorar a eficiência do ar, então diminuir a quantidade de palhetas da hélice e modificaram também, colocaram um formato mais de turbina de avião, tá vendo? Você pode olhar aqui que esse formato aqui é um formato de turbina de avião, a hélice ficou de turbina de avião. O motor praticamente é o mesmo, você vê que esse aqui está um pouquinho mais solto, né, do que esse outro aqui, então, ou seja, aquele ali um pouquinho mais gastão, vamos dizer, e esse aqui já é um pouco mais, por ele estar rodando solto assim, é um pouco menos gastão. Por quê? Já justamente por conta da eficiência do ar estar sendo tão grande aqui, não há necessidade de ser um motor tão gastão. Olha só que interessante isso daí, cara. É muito bacana também. Eles tiraram os sensores aqui de baixo, né, que é a parte de sensor, que é esse sensor aqui de baixo, e colocaram os sensores aqui atrás, olha só que interessante, tá vendo? Os sensores ficou meio virado para baixo aqui, olha só. Só que esse sensor aqui é um sensor omnidirecional, ou seja, é um sensor 180, não tem 360 porque não tem os sensores aqui na frente, mas esse sensor aqui é um sensor 180, além do sensor infravermelho, que é o sensor de ajuda de solo, quando você estiver num ambiente fechado, né, um ambiente sem luz.
Esses sensores aqui ainda não estão funcionando 100% para a gente, porque, lembrando bem, esse drone aqui é um drone protótipo, tá vendo aí? É um drone protótipo, ou seja, não tem aplicativo desse drone ainda, não tem aplicativo para ele, e nós estamos voando com muitas coisas limitadas aqui nesse drone, né? Ou seja, não foi fornecido para a gente tudo o que esse drone tem de potencial. Tanto é que veio com esse controle aqui e não veio com o controle, né, pilotável, aquele outro controle. Esse controle é o controle original que veio com ele. Então, com muitas limitações. Então, tem muitas coisas aqui que não está disponível para a gente, não tem como a gente atualizar ele, porque não tem aplicativo. Inclusive, tem muitas pessoas que já estão com esse drone, eu estou falando já estão porque eu estou gravando esse vídeo um pouquinho antes, já estão com esse drone, não tem voos. As pessoas mostraram, mas não voaram, porque não está disponível aplicativo para funcionamento do drone. E esse drone já está voando direitinho, tá vendo? E por ele estar voando, se ele é um protótipo, ele não tem muita coisa para a gente explorar. Mas tem esses sensores aqui, que a gente vai dar uma olhadinha também no manual e vou mostrar para vocês. E eu também vou a campo, vou testar esse sensor a campo, para ver como é que ele funciona. Funciona, não funciona? Será que esses sensores têm alguma utilidade de colisão? Nós vamos agora para a parte de câmera. A câmera desse drone aqui deu uma melhorada e muito baseado nessa aqui. Primeiro, pelo seu tamanho, né? Ela ganhou uma lente maior aqui, tá vendo? Aqui, vamos colocar a câmera front a front aqui, pelo menos a parte da lente aqui na frente. Deixa eu ver se eu ponho assim, fica mais fácil para vocês verem, né? Vou colocar ele de frente assim, que é mais fácil para vocês compararem, entendeu? Assim fica bem mais fácil para vocês entenderem. Dá para ver, né, nitidamente que a lente é um pouco maior, ou seja, a câmera é um pouco maior. Ela vem modificada, é uma câmera mais parruda. Aí você fala, pô, Vanzan, mas essa aqui é 48 megapixels e essa aqui é 12 megapixels. É, mas aí está um engano. Esse realmente é 12 megapixels. É uma câmera... O megapixel, eu vou te falar uma coisa, nem sempre é importante o megapixel na fotografia. Porque se você tiver uma câmera com a lente, é uma área fotográfica que eu também não entendo muito, mas se eu estiver falando bobagem, os fotógrafos me corrigem aí. Se você tiver uma câmera de 12 megapixels com uma boa lente, ou seja, com uma lente de qualidade, você vai ter uma foto melhor do que o cara que tiver uma câmera com 20 megapixels e uma lente ruim, entendeu? Então, ou seja, muito da fotografia está na lente, cara, sabe? A lógica é que a câmera ajuda também, mas a lente ajuda muito mais a câmera, né? Então, por isso, você pode ver que a câmera em si melhorou. Ela ficou 12 megapixels nativo, mas é uma câmera melhorada, mais parruda. Você vê que a lente é maior, ou seja, tudo é maior dela aqui. Tanto é que essa lente é parruda, se você for pegar o ISO dessa câmera aqui, que é um falsete 48 megapixels, você pegar o ISO dela, automático, não passa de 6.500, né? Já o ISO dessa aqui vai para 25.600. Então, ou seja, essa câmera realmente é uma câmera de 12 megapixels, entendeu? Olha, e continuando a falar da câmera, né? A melhoria dela de 12 megapixels real, ela tem um outro ganho aqui, ou seja, a estrutura do drone ofereceu um outro ganho, justamente por ele ter mudado estruturalmente aqui. E qual foi esse ganho? Esse ganho foi muito, mas muito bom, cara. Muito. Vou dizer uma coisa para você. Você voando com esse drone aqui, ele tem uma imagem bacana, tem uma perspectiva bacana, mas tinha uma frustração. Quando você baixava o gimbal aqui, você passa a enxergar a parte do estrutural do drone, ou seja, o frame do drone aparece, entra na imagem. Então, essa imagem para baixo aqui, era uma imagem que quase ninguém usava. Eu até usei, né? Contando situações, usei, mas aparece, eu tentava dar uma cropada para disfarçar essa parte aqui, que ela é gritante. Quando eu olhava para baixo aqui, aparecia essa parte estrutural, porque justamente, né, essa deficiência estrutural. Eles trouxeram isso aqui da primeira versão. Nessa segunda versão, você pode reparar aqui que eles baixam a câmera totalmente, ou seja, a câmera baixa totalmente e a gente não tem nada na frente, cara. Ou seja, essa câmera toda para cima também, coisa que também esse drone aqui não tinha, era 60 graus para cima. Esse aqui está dando 90 graus para cima, ou seja, tá vendo? Você pode olhar aqui a câmera 90 graus para cima e 90 graus para baixo de imagem útil, ou seja, não tem ninguém na frente. Você pode olhar todo para baixo ou todo para cima, não vai aparecer a estrutura do drone. Então, cara, esse tipo de pensamento, né, esse tipo de observação que foi feito, muito bem feito aqui, né, trouxe essa evolução também estrutural, esse bico aqui, né, livrou um pouco a câmera aqui, faz com que a câmera trabalhe tanto para baixo como para cima, livre. Então, se você for fazer uma imagem de cima para baixo, em qualquer objeto, né, no seu trabalho, no seu voo em si, você não vai ter mais aquela parte estrutural
que aparece no drone, que é muito feia, né, cara? Muito feia mesmo, e muita gente não evitava filmar para baixo justamente por conta dessa deficiência. E agora aqui, né, melhorarem muito. Você pode ver que ainda a câmera continua protegida. Agora colocaram até um negocinho de borracha aqui na frente. Qualquer colisão aqui tem uma borrachinha para amortecer. Ela continua escondida, né? Se você olhar assim de perfil, a câmera continua escondida ali atrás, né, do frame, com a proteção, mas ao mesmo tempo livre, né? Se você for olhar nesse ângulo aqui, que é o ângulo de trabalho da câmera, ela está livre, né? Olha só, muito interessante. Então, parabéns por mais essa modificação também no drone. Ó. Muito interessante, né? Ah, outra coisa que melhorou e muito, cara, mas muito mesmo. Vou mostrar para vocês. Aonde que é que está o cartão desse drone aqui? Cara, o cartão desse drone está aqui. Inclusive essa portinha aqui, você tem que fechar ela muito bem, porque teve muita gente que perdeu o drone por causa de deixou essa portinha meio aberta, aí ele se bate aqui e quebra. Olha onde está o cartão desse drone. Lógico que a gente está falando assim, ironizando, porque esse aqui foi o primeiro drone, mas mesmo por ele ser o primeiro drone, eu já tinha apontado isso aqui com uma falha, né? Ou seja, com um erro de projeto, né? Ou seja, poderia ser aqui embaixo de assim, poderia ser aqui em cima de assim, não, mas eles colocaram aqui dentro da hélice. Então aqui é um problema danado para poder tirar o cartão, para poder manipular, e além do que, se deixar um pouquinho aberto aqui, o seu drone bate a hélice ali e quebra. Olha agora, como a hélice está livre agora, eles colocaram aqui, ou seja, você tem acesso ao cartão bem aqui, olha só. Tá vendo aqui? Aqui você coloca o cartão e coloca, né, o plugzinho para carregar a bateria. Porque como esse drone aqui também não vem nem carregador, eu estou carregando a bateria por esse plug aqui. E a questão do carregador, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho também. O carregador que eu estou utilizando aqui é 65 watts, e com 65 watts eu carreguei essa bateria em 30 minutos aqui no drone, entendeu? Eu não sei como é que vai ser no seu power bank, no seu hub, mas aqui é com 65 watts, que eu recomendo você for comprar um carregador de 65 ou de 100 watts, que é da própria DJI, mas de 65 watts você acha em qualquer lugar aí, você carrega com meia hora esse drone, essa bateria desse drone, via aqui, né? Coloca lá e bota aqui e já carrega. Então essa aqui facilitou em muito. Então, pô, tá aqui mais um ponto positivo para a evolução desse drone. Vai somando aí, cara. Então, você vê que esse drone, ele evoluiu em muito perto do outro ali. E graças a Deus, né? A DJI tá aí evoluindo os seus produtos. Ah, e outra coisa também, quero aqui primeiro agradecer a DJI, que forneceu essa peça mostruário para nós, ou seja, forneceu para a FlyPro, e a FlyPro, parceira aqui do canal, mandou para mim, para eu fazer esse review para vocês, para mostrar esse drone em primeira mão. Então, se você tem intenção de comprar esse drone aqui, já entre em contato com a FlyPro. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link, um telefone para você entrar em contato com a FlyPro e falar lá, FlyPro, eu vi esse drone no review do Vanzan. Eu queria saber mais detalhes dele, preço, esse tipo de coisa, parcelamento, que eles parcelam para você. E o interessante você comprando a FlyPro, qual é? Vem nota que te dá garantia de 1 ano, cara. Isso é muito importante, cara. Eu vejo pessoas comprando drone aí e depois, né, por algum motivo o drone dá problema, manda para poder consertar, e aí vejo o preço, fica 1.000, 2.000, tem vezes que pessoas pagam caríssimo para poder consertar seu drone, sendo que se você comprar aqui no Brasil, você tem garantia, né? Você comprando um produto brasileiro, nacionalizado pela FlyPro, você vai ter garantia de 1 ano pelo fabricante. Ou seja, deu crepe aqui, seu drone vai ser consertado gratuitamente. E eu vou dizer uma coisa para você, hein? O drone, quando é garantido aqui pelo Brasil, quando dá um crepe na situação que é como se fosse perda de carro total, né? Quando você faz um seguro, onde o seguro não vê vantagem em consertar aquilo ali, te dá um carro novo, te dá o dinheiro do carro. Esse mesmo sistema existe aqui, você comprando pela FlyPro. Você comprando um drone nacionalizado pela FlyPro, se o conserto do seu drone ficar a um nível que a DJI, fabricante, entende que não compensa consertar, ele te dá um novo. Então já vi casos de pessoas que vai lá com um gimbal que não funciona mais por algum motivo, vai lá, o fabricante vai lá, não, um drone novo, dá na caixinha lacrada um drone novo. Esse tipo de cobertura você tem comprando o drone na FlyPro, com nota fiscal e garantia. Agradeço a FlyPro, a parceria no canal e ter mandado essa peça justamente para nós estar fazendo esse review para vocês. Então, ou seja, se não fosse lógica, a DJI em primeiro lugar por ter disponibilizado isso para nós, né, e a FlyPro por ter cedido para aqui para o canal para fazer isso para vocês, esse vídeo não seria possível. Então, agradeço aí a parceria aí, se vocês forem comprar, dá aquela moral para a FlyPro. Bom, e voltando aqui, depois do merchan merecido, né?
vamos tratar agora da bateria. A bateria também sofreu uma evolução muito grande, sofreu uma modificação muito grande. Primeiro, porque a estrutura do drone ficou mais comprida, mais slim também, né? Ficou comprida e slim. Se a gente for comparar aqui por cima, tá vendo? Ó, ela ficou mais fininha, né? A sua estrutura física ficou mais fininha. E aí a bateria ficou tipo charuto lá dentro, né? Então, e mais fácil também, porque aquilo ali para poder, esse aqui nós tínhamos que plugar e depois travar, né? Plugar fisicamente a bateria e depois plugar eletronicamente, ou seja, plugar, energizar o drone, né? Ou seja, são duas etapas. Essa aqui, apenas uma etapa, né? Você introduz a bateria aqui, pronto, ela já plugou, travou e, né, já fez todo o processo. E é muito mais seguro, porque isso aqui é uma travinha de nada, ficava soltando, né? O cara dava uma batidinha no chão, soltava. Tanto é que a gente fizeram até alguns dispositivos para poder ajudar a travar aquela bateria, né? Pessoas viram essa necessidade, porque estava soltando muita bateria, por qualquer choque, batia a bateria, voava longe, o pessoal fez aquele sistema aí atrás. Eu sei que muitos de vocês fizeram aí também. Se você fez no seu, você tem no seu drone, bota aí. Eu tenho realmente isso no meu drone para não sair a bateria. Então a bateria daqui, ela veio travada, né, dos dois lados, muito mais interessante, muito mais fácil, né, de sacar, de colocar, tá vendo? Você pode pegar aqui, aperta aqui assim, ó, saca a bateria, tá vendo? Muito fácil, ó. Vamos lá. Essa bateria aqui também, além dela, né, ser mais fácil de tirar e colocar, ela diminuiu, ela aumentou a potência, aumentou o tempo de voo no drone, justamente por aquela hélice, eu vou tratar agora, mas ela diminuiu a potência e diminuiu o peso. Incrível, cara, olha. Se a gente for comparar aqui as baterias, tá vendo aqui que ela mudou em muito aqui, né, ó. Acho que vamos comparar assim melhor, né, ó, tá vendo? Então ela mudou, a estrutura física da bateria mudou muito, tá vendo? Essa bateria aqui é mais quadradinha, mais pesadona. Pesadona porque eu digo que essa aqui pesa 162 gramas, essa aqui 145, ficou mais leve. Essa aqui tem 2.420 de potência, de carga interna, né? Já essa aqui 2.150 de carga. Mas ficou menor, bateria ficou menor e mais leve. Como é que o drone voa mais? Sim, porque esse drone aqui voa 18 minutos e esse aqui, a proposta é 23 minutos. Como é que vai voar 23 minutos com a bateria menor? Pois é, aí que está o segredo, cara. Lembra que eu mostrei para vocês aqui a hélice? Essa hélice, esse 30% aqui de ganho que esse drone ganhou, de ganho, né, de eficiência, já fez com que eles diminuíssem a potência da bateria e o drone ganhasse mais voos. Cara, é impressionante o tanto que, né, o que acontece na evolução depois de ter o primeiro produto, né? Lembra lá atrás, que aquele televisão analógica, aquele óculosinho, para o que é hoje, isso vai evoluir muito mais ainda, mas tem muita coisa para evoluir. E eu peço a Deus que me dê muita saúde para eu testemunhar essa evolução, sabe? Porque eu sou apaixonado por drone, cara. Eu voo drone, eu sou apaixonado. Essas observações que eu faço aqui não é mera observação de apresentação de um produto, é paixão mesmo, é eu sentir o que mudou, eu sinto essa aeronave, quando eu estou voando, eu estou dentro dela, estou sentindo exatamente o que está acontecendo com ela. O que veio de facilidade, o que ela me proporciona de facilidade, dificuldade, então consigo sentir. Então sou muito feliz em estar vivendo esse momento e peço a Deus para, né, ter mais tempo para testemunhar muito mais evolução do que virá para frente. Vocês querem ver a distância que ele vai, né? Já vou alertar para vocês. Ele está com 2 watts de potência. Você sabe que é 2 watts de potência, se você pegar o zero modelismo, era 400 miliwatts, 250, 400 miliwatts, depois 600, 800 miliwatts, 1.3 miliwatts, agora estamos com 2 watts de potência. Eu fiz um teste, né, de long range com o Air 2S, vou até disponibilizar para vocês também, quem não assistiu, e nele eu defini a maior distância que o drone iria, né, de rádio, e a maior distância que o drone iria com bateria. Por que eu fiz esses 2 tipos de long range? E foi o último do canal. Porque ali eu provei que o drone não tinha bateria suficiente para vencer o seu rádio. Ou seja, o drone vai até acabar a bateria e ainda continua com radiofrequência. Ou seja, estava funcionando. Isso lá atrás, uns drones com OxSync 2.0, 3. Esse aqui é o OxSync 4. É bem melhorado e sua potência foi para 2 watts. Então, ou seja, se você for testar um long range hoje, vai testar na bateria. Até quanto aguenta a sua bateria, não é mais de rádio, porque rádio vai, cara.
Aonde você quiser mandar seu drone, vai ter potência de rádio para ir. Porque nós estamos falando de 2 watts de potência. É um absurdo isso aqui. 2 watts de potência, o fabricante garante que ele vai 13 quilômetros. Você não tem bateria para ir 13 quilômetros aqui, entendeu? Você não tem. Se for, também não volta 13 quilômetros. Mas esse drone vai muito mais que 13 quilômetros se tivesse bateria. Então, o long range passou a ser desnecessário. Então, ou seja, aquela curiosidade que a gente tinha, até onde conseguia chegar o sinal do rádio, a gente mandava o drone lá para frente, aquela emoção de estar funcionando ainda. Isso caiu por água abaixo, porque com 2 watts de potência, acabou o long range de rádio. Ficou o long range de bateria, que foi aquilo que eu coloquei no canal, que eu fiz no review. Eu fiz um long range, né, de rádio, mostrando até onde ia o rádio. O que aconteceu? Acabou a bateria, o drone não andou mais. Então, ou seja, acabou a bateria para o drone ir mais, ou seja, chegamos no final da bateria. E depois eu fiz o mesmo long range de bateria, ou seja, até onde o drone poderia ir e ele poderia voltar com segurança. Então, ou seja, esse é de bateria, que estava na metade da corda da potência do rádio. Então, isso naquela época com o OX 5 bem inferior a esse aqui, 4.0. Já esse OX 5 4.0 acabou. Long range aí, vai. Para que você vai fazer um long range sabendo que vai drone, entendeu? Então, seja, long range não vai ter esse drone justamente com 2 watts de potência. Para quem entende de drone e passou por todas as potências, a evolução do drone, sabe que 2 watts de potência pode pôr bateria aqui que ele vai tranquilamente. Então, o long range, a distância do drone passou a ser insignificante. O que melhorou, olhando a 2 watts de potência, é a quantidade de parede que esse drone vai conseguir penetrar, conseguir furar, ou seja, você vai conseguir fazer uns trabalhos mais internamente, né, voar num ambiente muito mais. Você vê que nos meus vídeos aí, eu faço uns vídeos que eu entro dentro de lugares, voo dentro de lugares, com esse aqui, despejando 2 watts de potência em cima desse equipamento aqui, ele vai conseguir furar muito mais paredes. Então, partindo desse princípio, você imaginar a quantidade de coisas para fazer uma inspeção dentro de uma fábrica, dentro de tambores, dentro de tubulações, porque a potência é tão grande que vai ter um poder de penetração maior. 2 watts de potência num dronezinho desse aqui é um absurdo para proporcionar segurança de voo, ou seja, para ele sempre estar linkado no seu rádio, sempre estar linkado no seu óculos, para ele ter esse link, para ter essa segurança. Isso faz com que você ganhe redundância de segurança no equipamento, ou seja, vai estar pilotando constantemente. Pilotando entre aspas, né? Ou seja, conduzindo o drone, né? Ele vai estar voando direitinho. Mas essa redundância, essa constância de sinal, né, não deixa de perder constantemente o sinal, que a gente fica frustrado, está voando, perde o sinal, e o drone perde, ou por algum motivo volta, pousa lá, esse tipo de coisa que acontece quando perde o sinal. Eles aumentando a potência do drone, faz com que esse tipo de diagnóstico em pleno voo seja muito pequeno. Então, gostei da JI disso aqui, né? A gente precisava ter esse espírito de desbravador, porque, não sei se você sabe, essa potência elevada de 2 watts era sempre disponibilizada para o americano, porque o americano sempre tem, né, o espírito desbravador. Então, eles alegavam que potência, irradiando muita potência próximo de você, isso podia trazer um malefício futuro, né? Já o americano, por ter esse espírito de desbravadores, essas potências eles levavam até um extremo justamente para eles serem os pioneiros, né, nesse segmento. E nós mais cauteloso, o mundo mais cauteloso, né, preferir uma potência menor, e aí a gente fica limitado, né, por falta de sinal, por isso, por aquilo outro. Então, entendendo isso daí, eu acho, né, também não posso dizer que isso não vai trazer nenhum problema futuro, despejar 2 watts de potência próximo da gente, isso vai acarretar algum problema futuro. Até porque você não voa 24 horas com o drone, né? Você voa poucos momentos. Mas eu agradeço ter disponibilizado 2 watts de potência para nós, que a gente vai passar a ser também agora, né, um explorador, né, um cara que vai conseguir fazer coisas, não vai ficar tão limitado quanto ficava no passado e os americanos sempre à frente. Então aqui eu já agradeço ter disponibilizado 2 watts de potência para a gente em cima desse dronezinho aqui. Ah, outra coisa também, olha só, já estava colocando o dronezinho aqui para falar um pouco do óculos e do rádio, né, do motion control, e lembrei de uma coisa aqui que é muito importante nesse drone, melhorou em muito. O cartãozinho interno desse drone aqui, ou seja, o cartão que tem aqui dentro, a memória interna desse drone aqui, o HDzinho aqui dentro é de 20 GB. Esse veio 46 GB. Ou seja, já não precisa mais de cartão, cara. O cartão ficou mesmo para fazer um backup.
porque a quantidade de memória que tem aqui dentro desse drone aqui, 46 GB, já é suficiente para você comer 3 baterias dele que você vê e não encher o cartão dele. Ou seja, se você dá para fazer uma viagem aí voando com esse drone e voltar com a memória interna dentro dele, ou seja, 46 GB, já vai partindo para um princípio, né, futuro, que não vai mais precisar ficar colocando cartãozinho aí dentro. Então, olha só, é bem interessante se você partir desse raciocínio, né? Os drones não tinham memória interna, depois ganharam 8, depois ganharam 10, 20, 46, então, ou seja, está partindo para um princípio de que no futuro não vai ter slot para cartão, ou vai ser desnecessário, vai ter um slotzinho, mas quase ninguém vai usar, por conta da eficiência, da confiabilidade que está vindo nos drones, ou seja, a perda de drone vai ser tão pequena que vai ser desnecessário você ficar colocando um cartãozinho ali, um slot de cartão para você plugar o cartão, ficar tirando o cartão, esse tipo de coisa. Porque 46 GB já é suficiente para você nem usar mais cartão. Então é uma evolução bacana e é uma tendência que vem aí à frente. Então fica aí já o spoiler para os drones futuros. Aqui em cima também tem uma tampinha, né? Uma tampinha que, não sei qual o propósito dessa tampinha aqui, né? Porque tem 2 parafusinhos aqui. Eu não sei o porquê dessa tampinha aqui em cima. Provavelmente deve ser mudar de cor, né? Porque mudava, o FPV mudava de cor. E essa tampinha muda, pode ser que muda de cor também, eu acho, né? Tem 2 parafusinhos aqui, à toa aqui, não sei, mas isso aí é coisa mais para frente para a gente observar. Lembrando bem que esse review está sendo feito, né, o voo dele em si, o review propriamente está sendo feito com um drone protótipo, então por esse drone protótipo a gente tem disponibilizado as informações que a fabricante passou para a gente e o funcionamento baseado nisso aqui que está na nossa mão. Então, lógico, quando você adquirir o seu através do link da FlyPro aqui, o seu drone vai vir muito mais completo, muito mais com um manual informativo melhor, com software para você entender melhor. Então, mas aqui está te dando base do que você vai ter pela frente, que você vai comprar na frente. Eu falo comprar, você vai comprar um drone desse aqui, porque eu vou comprar o meu. Esse aqui, infelizmente, é da DJI, vai ter que voltar para eles. Mas com certeza já vou garantir o meu também. Já vou deixar reservado lá na FlyPro. Bora lá para o Motion Control. O Motion Control diminuiu bastante, cara. Ficou muito interessante o Motion Control aqui, né? Não sei se você já voou com o Motion Control, já voei, apesar de eu preferir o rádio, né? Eu gosto de voar no rádio. Esse drone aqui, quando ele veio com o Motion Control, eu adaptei o rádio do FPV para ele, funcionou muito bem. Já esse aqui já saiu com o rádio novo, lembrando bem que é OX 5 4.0, né? Que então seja o OX 5 4, né? A gente fala. Então teve que evoluir o rádio também, o seu componente físico dentro do rádio teve que evoluir. Então saiu a versão do RC3, né, FPV3, que não está na nossa mão, que na nossa mão veio só esse Motion Control, que também é evoluído. Eu assim, não sei se vocês sabem, o Motion Control não funciona diretamente com o drone, né? Ele funciona usando o link do óculos. Então, ou seja, ele é repetido, né? O Motion Control repete o link para o óculos e o óculos repete para o drone. Então, é assim que funciona. Então, por isso que o Motion Control também não tem limitação de distância. Vai, voa, não tem limitação de distância, justamente que está usando o link do óculos para poder ampliar o sinal do Motion Control. Ou, propriamente dito, falando assim, né, grosseiramente, não é linkado diretamente, né? Você não consegue voar. Eu acho, por esse sistema que veio para nós, eu não consigo voar com esse drone sem que eu ligue o óculos, entendeu? Então, ou seja, aí mostra que esse drone precisa do óculos para reportar o link de potência para o drone. Já se você estiver operando no rádio, então sim, aí sim o rádio linka com o óculos e linka com o drone. Então o rádio consegue linkar com os dois. Esse aqui, eu acho que ele linka só com o óculos e aí sim o óculos reporta a potência, né, ajuda na potência para o drone. Então é dessa forma que funciona. Aqui nós temos aqui na parte de cá o grava, né, que é o grava, fica aqui, que fica interessante, está pilotando, você aperta aqui assim, está gravando ou não gravando, tá vendo? Tá vendo? Só um apertar aqui, você grava ou não grava. Então aqui você voa para frente, né, voa para trás. O para frente ele vai, né, 2 velocidades que está disponível para nós e para trás ele vai bem devagarzinho, né? Então não voa rápido para trás. Pelo menos essa versão não está voando rápido para trás. Aqui temos o stick que faz você pilotar também, ou seja, o stick aqui de cima. Então, para que é esse aqui? Fazer uma órbita muito legal, né? Eu até fiz aí, vou mostrar para vocês também. Usando esse stickzinho aqui, a gente consegue fazer uma órbita no drone, ou seja, voar em torno da gente, né? Fazer outro tipo de movimento a não ser voar para frente, para trás, para cima e para baixo. O movimento de pilotagem é esse movimento aqui, vira para um lado e para o outro, ou seja, o drone faz assim, vira para cá, faz assim, ele vira para cá, tá vendo? Esse aqui ele levanta o nariz e sobe, aquele desce o nariz e desce.
Então você aperta, você cria um movimento. O interessante aqui é que quando eu estou com o dedo no stick e não estou fazendo nada, eu faço esse movimento, o gimbal mexe para baixo e para cima. Se eu não estiver encostando no stick. Se eu encostar no stick, só encostar. Você vê que tem um tiquezinho aqui. Se eu encostar aqui, ó, tem um tiquezinho de nada aqui, ó. Daqui para frente está valendo, tá vendo? Mas esse tiquezinho, quando eu encosto nesse tiquezinho e eu fizer esse movimento, ele vira no eixo aqui, ó, tá vendo? Ele vira no eixo assim. Se eu não encostar, eu fizer esse movimento aqui, ele não faz nada, ele fica parado. Então isso eu achei muito interessante também, porque tem momentos que você está voando esse drone aqui, né? Aí você para, tira o dedo do stick, põe o rádio para lá, para cá, mexe para lá, para cá, não acontece nada, o drone fica paradinho, porque para acontecer alguma coisa você tem que colocar a mão no stick e dar um toquezinho, aí sim passa a funcionar. Muito interessante o funcionamento dele aqui. Esse botão de cima aqui, você aciona, né, o drone para subir, dá 2 toques, liga o motor, aperta, segura, ele sobe, para quando estiver pousando, você aperta, segura, ele pousa. Ele também aciona o menu, você dá um clique aqui, aciona o menu virtual na tela, muito interessante, que aí você anda com o cursor, tem uma bolinha que fica apontada para os lugares, você vai mexendo na configuração de vídeo, nesse tipo de coisa, com o drone funcionando, paradinho lá, muito interessante, quando você aperta aqui. Então, quando você aperta aqui, você utiliza esse drone como esse joystick, né, como um cursor, não vai utilizar ele como pilotagem. Então, dá um clique aqui, é como se fosse uma pausa, né, pauseou ele, e ao mesmo tempo tem acesso ao menu. Então, tudo que você fizer, apertar, nada vai funcionar o drone. Quando você apertar novamente aqui, você sai do menu e passa a funcionar o drone. Então, achei interessante. Esse aqui é o modo de voo, você troca o modo de voo, né, e ao mesmo tempo aciona Return to Home, entendeu? Então, seria interessante mesmo. Esse aqui, você dá 2 cliquezinhos aqui, você segurando aqui, você, né, traz o dedo aqui, dá 2 cliquezinhos. Tá vendo? Então você vê aqui, grava, aqui dá 2 cliquezinhos, bem prático aqui. Quando você dá 2 cliquezinhos, você faz funcionar essa câmera aqui da frente, que daqui a pouquinho nós vamos falar. Né? Essa câmera passa a ficar em tela cheia no óculos e a imagem do drone passa a ficar pequenininha no canto superior direito, esquerdo. Então fica interessante. Essa visão aqui é uma visão que eu tinha lá no passado e voltou para cá. Então, estou bem familiarizado com aquilo ali. Então, esse stick funciona assim. E aqui liga, né? Que é o botãozinho de liga, né? Só que ele ficou menorzinho, mais compacto, tá vendo? Bem na mão mesmo. Ficou muito, muito bacana, cara. Então, gostei disso aqui. E não precisa de potência elevada nele, porque justamente ele usa o óculos para reportar a potência para o drone. Vamos falar agora do óculos, cara. O óculos aqui, eu achei uma coisa muito boa aqui. Na verdade, são várias, né? Esse sistema aqui, ó, sistema aqui é um sistema que você consegue controlar entre eixos, né? E consegue controlar a nitidez, né? Porque aqui você vira esse botãozinho, você traz a câmera, a lente para frente e para trás, ou seja, a lente vai para frente para dar aquele jogo de lente. Você tem problema de visão de 1 grau, você vai regula aqui 1 grau. Você tem problema de visão de 2 graus, você regula 2 graus. Você não tem problema de visão, você regula 0 grau, vamos dar exemplo. Eu estou falando isso hipoteticamente, mas tem regulagem ali. Então, essa regulagem aqui fica de vários deficiências de óleos. No caso do meu aqui, eu regulei, para mim ficou limpinho, gostei interessante isso aqui. E isso aqui também é um entre-eixo, coisa que não tinha nos outros óculos, ou seja, o entre-eixo aqui assim, sabe? Ele é bem mais expansivo, ele se expande bem e tem profundidade. Então, são 2 movimentos em um só. Ele expande lateralmente, ou seja, busca minha quadricular, ou seja, distância entre olhos e a profundidade de visão minha. Então, e uma vez você feito isso também, ou seja, você colocou para um lado e para o outro, ajustou direitinho, você pode apertar para baixo e travar. Travou aqui, ó, tá vendo? Então ele não sai dessa posição, que era muito desagradável também. Você ajustava o outro óculos lá e daqui a pouco você ia pegar, ajusta de novo. Aí ajusta de novo, porque qualquer esbarradinha saía. Já esse aqui não, você pode ver aqui, ó, você movimenta para um lado e para o outro, regula o grau que você quer e depois feito isso você aperta e dá uma travadinha, pronto, não sai mais daqui, fica travado aqui. Achei muito interessante isso também. Outra coisa, trouxe a bateria também aqui, né? Deu um calço muito bom, né, na cabeça, tá vendo? Deu um calço muito bom. E uma coisa muito interessante que faltava também nos outros óculos, que veio esse negócio em cima, nós até achávamos que era algum dispositivo eletrônico, alguma coisa. Pode ser que de repente tenha até uma antena aqui dentro, sei lá, não abri para ver. Mas ele tem uma utilidade muito melhor, né? Ou seja, essa posição aqui é justamente para você apoia na testa, tá vendo aqui? Você apoia isso na testa e aí você articula. Tá vendo o óculos, ó? Então, ou seja, eu coloco aqui na testa, tá vendo? Tá apoiado na testa e eu articulo o óculos aqui, ó, mais para frente, mais para trás, mais para frente, tá vendo? Então, ou seja, eu consigo ter mais dinâmica de ajuste no óculos.
Em vez de ter só aquele ajuste assim, e assim, né? Antes tinha esse ajuste assim e assim. Agora nós temos esse ajuste também, tá vendo? Então nós temos esse ajuste, pode ficar assim, tá vendo? Ou seja, ó, nós temos esse ajuste. Então, isso aqui foi muito interessante. Então, ou seja, teve uma evolução também no óculos, além de trazer a bateria. Essa parte de trás aqui, para a gente dar ajuste aqui, né? Vamos supor, cada um tem um cabeção, né? A minha cabeça é assim, aí vamos supor que eu deixo assim, tá mole, tá vendo? Tá mole, caindo. Então vem aqui, aperta aqui, ó, ficou bem mais ajustado, tá vendo? Então isso aqui é um ajuste para cabeças, né? Cabeção. Quem tem um cabeção, coloca ali, vai ter que abrir. Quem tem um cabecinha, coloca aqui, vai ter que apertar. Se a cabeça média é igual a minha, fica assim. Aqui embaixo ficou, dentro ficou o cartãozinho e esse aqui é um sensor de infravermelho para quê? Quando você encostar o rosto aqui, ele liga. Você tirou, coloca o óculos ali, ele desliga a tela. Então, ou seja, desligou a tela, né, economiza muito mais. E quando você encosta ali, ele liga a tela, né? Essa lentezinha aqui na frente, são duas lentezinhas aqui na frente, que traz uma visão tridimensional para a gente, que é uma visão mais próxima real do óculos, porque quando você está vendo uma câmerazinha só, não é aquela visão tridimensional. Eu já cheguei a voar, na época, um Skyzone que trouxe duas câmerazinhas aqui que a gente colocava no drone e trazia visão tridimensional. Até hoje a DJI não disponibilizou isso, mas eu voei isso na época, achei muito interessante e esse negócio não foi para frente, pelo menos pela Skyzone não foi. Era duas lentezinhas assim que dava para a gente ter a visão tridimensional, ou seja, próximo do que o olho a gente vê. Se você fechar seu olho, você vai ver uma visão só, plana. Quando você abre os dois olhos, você tem a tridimensional. Então esse aqui, por estar funcionando duas lentes, tem uma visão tridimensional, ou seja, passa a ser mais real do que a gente está acostumado a ver através de uma câmera. E como é que funciona isso aqui? Se eu estiver voando aqui, quero ter uma visão parâmetro do drone, se ele vai decolar direitinho, ou ele está chegando, se ele vai pousar no lugar dele, ou se eu estou em pleno voo, algum barulho aconteceu aqui fora, eu preciso ouvir, eu preciso ver. Na época, antes daquele outro rádio, daqueles outros óculos, a gente tinha que fazer o quê? A gente colocar o óculos na cabeça, né, aquele negócio pendurado ali, aí decolava o drone primeiro, fazia os testes, depois saía para voo, aí colocava o óculos. E vinha para pouso a mesma coisa. Ou senão a gente estava voando ali no dronezinho lá, vinha alguém aqui do lado, a gente estava voando, aí você pegava, fazia isso aqui, tirava para poder ver ele. Então, ou seja, ficava esse empecilho. Agora não, agora você está voando direitinho, né, você coloca o seu drone no chão, já calça o óculos, né, e aperta aqui, ó. A gente aperta esse botão aqui, ó, para funcionar. Quando a gente aperta esse botão aqui, a gente passa a ter a imagem maior, né, do óculos, ou seja, essas duas câmerazinhas, e a imagem do drone, se ele estiver ligado, passa a ser pequenininha no canto superior esquerdo. E uma vez que você está voando, chegou alguém aqui do seu lado, então você para o seu drone, aperta aqui, passa a funcionar essa imagem, você olha, não precisa ficar tirando o óculos, né? Olha para um lado e para o outro, não tem perigo nenhum, ou chegou aqui um colega meu, eu cumprimentei, aperta aqui, volta a voar, né? Dá para voar olhando para a câmera e olhando olhando para o ambiente e olhando para a telinha ali? Dá, a telinha fica pequenininha lá no canto. Se você de repente quiser fazer um teste olhando para o seu drone e ao mesmo tempo olhando para a telinha, dá para você fazer esse tipo de coisa. Mas a função mesmo, eu acho que é essa, você aperta aqui, passa a ver o ambiente para você olhar direitinho ali e ao mesmo tempo tem um pouquinho da imagem lá do drone para você não perder completamente a imagem. E uma vez tocou, volta a imagem do drone e aí, né, você passa a enxergar só o que o drone está vendo lá. Então, isso aqui, essa lente aqui, nessas duas lentes, trouxe esse benefício. Que eu voei com o Skyzone tinha uma lentezinha só na frente, a gente tinha que apertar um botãozinho em cima, né, que era a mesma coisa que aperta no controle, lá na Skyzone a gente apertava aqui, passava a enxergar, só que a gente enxergava só o que estava aqui na frente, não tinha imagem do drone, né? E era uma lente só, uma imagem muito ruim, entendeu? Mas dava algum parâmetro. E nos drones da DJI, usando o VR Box, né, o próprio celular, quando chacoalhava a cabeça, desligava a imagem do drone e ligava a imagem da câmera do celular. Então, eu enxergava a câmera do celular, né, e depois eu chacoalhava a cabeça novamente, cortava a câmera do celular e mostrava a câmera do drone. Isso daí eu vou colocar no curso de FPV que nós estamos fazendo. Vou mostrar direitinho para quem tem esses drones antigos ainda, como voar em FPV. Mas é um outro caso. Mas só para associar aí. Então, para você ver que a bagagem do Vanzan é bem longa. Ou seja, passei por vários sistemas, várias coisas, voando, né? Não é sabendo, lendo, não, voando. Então, esse tipo de coisa faz com que eu consiga melhor analisar esse drone aqui. Bom, agora vamos dar uns parâmetros numéricos, que é muito importante para vocês, né? Para vocês, né, terem noção do que melhorou e o que usar. No caso do cartão aqui, eu vou disponibilizar para vocês quais cartões são compatíveis com ele. Então, veja, pessoas
meio perdida com relação a cartão. Então aqui eu vou disponibilizar para vocês a gama de cartões, tanto para o Oculus como para o drone também, tá? Chegando aqui nos outros parâmetros, que são os parâmetros numéricos que a gente precisa fazer ter esse tipo de comparação, é o peso. O peso dele passou de 400, né, esse aqui de 410 gramas para 377 gramas. Então um drone maior, né, mas porém mais leve, né, de 410 para 377 gramas. Mudou os parâmetros numéricos dele. Uma coisa interessante também, que a razão desse drone de subida e de descida, no modo esporte, melhorou em muito, né? Porque a subida e descida nesse drone aqui era lenta, ou seja, era a mesma, tanto o modo esporte ou o modo normal era a mesma, 6 metros por segundo. Já esse aqui foi para 9 metros por segundo a descida dele, né? Tanto o modo esporte como o modo normal. Então, quer dizer, olha, isso é muito bacana aqui, né? A velocidade de atuação do drone, de resposta do drone, né? Também fica ligadinho na velocidade. Tem muita gente aí que vai ficar surpreso com a velocidade desse drone aqui. Ele aumentou a sua velocidade no modo esporte, velocidade de voo em si, porque vinha de 14 metros por segundo, que dava aí na margem de 17 km por hora, passou para quase 20, entendeu? Então, ou seja, ele voou mais rápido. Então, fica ligadinho nisso daí que o drone ganhou muito mais eficiência na hora de voar. Então, ou seja, ele ganhou eficiência na sua descida, ele desce muito mais rápido e voa muito mais rápido em modo esporte. No modo normal, continua a mesma coisa, tá? Só a descida que continua rápido, né? Ou seja, mudou bastante, tá? O tempo de voo, que eu já falei para vocês, né, de 18 para 23, que já teve um ganho bem significativo em cima disso, né? Considerando que esse drone voar 18 nunca voou, né? Pelo menos na minha mão nunca voou 18 minutos. Então esse aqui voando 23 vai voar os 18, que esse aqui não voa, né? Estou imaginando isso, né? Também é uma criticazinha aqui, mas já imaginando. Porque na realidade, esse aí é testado num ambiente bem propício, sem vento, fechado, coisa desse tipo, né? Não é testado no dia a dia que a gente voa mesmo. Então esses números de tempo só para ter um parâmetro. Como aquele voava 18 e esse agora voa 23, a gente sabe que esse aqui teve um ganho a mais do outro, né? Então, a distância de 11 km para 13, então, cadê 13? Já fala 13, mas na verdade vai muito mais, mas não adianta que você não vai ter bateria para isso. Então, mudou o seu sistema de transmissão e aí mudou, né, a sua distância alcançada. A bateria, a capacidade da bateria de 2.420, que é do Avata 1, para 2.150, diminuiu. O peso também, consequentemente, caiu, né? O peso de 160 e poucas gramas para 145, não tem os parâmetros aqui, mas eu me lembro. A outra coisa também que melhorou em muito foi a bateria do óculos, né? A bateria do óculos do Avata 1 é aquela bateriazinha de 1.800 mAh. Já do Avata 2 é uma bateria de 3 A, né? Ou seja, 3.000 mAh. Justamente que acho que deve ser por conta dele compartilhar a potência do motion control com o drone, entendeu? Então, por conta disso daí, aumentou essa potência da bateria aí, aumentou bastante, né? De 18 watts para 21, quase 22 watts de potência, né? Também o tempo, né? Aqui, segundo o manual, o outro funcionava 2 horas, né? Já próximo de 2 horas, 1h30, 2 horas, e já esse aqui funciona próximo de 3 horas, então, ou seja, teve um ganho muito significativo aqui, né? Então, 3 horas, você não vai voar 3 horas com o seu drone, né? Então, na realidade, ela tem um ciclo de bateria. Depois a gente vai fazer um teste também para saber quantos ciclos de bateria eu vou para depois dar uma carga no óculos aqui. É interessante também saber disso, né? Aí um parâmetro interessante também no Motion Control, que esse Motion Control aqui é o primeiro, né? Esse aqui não é o primeiro propriamente dito, mas é em cima desse formato aqui, pesa 167 gramas, contra esse aqui 118 gramas, né? Muito mais leve, né? E o funcionamento desse aqui era 5 horas, já desse aqui a promessa é 10 horas de funcionamento. Então, justamente por ele estar reportando, né, precisando do óculos para reportar potência, então quase não tem desgaste de bateria com elevação de potência de drone, né? Ou seja, para conduzir seu drone. Voltando aqui na câmera, né? A câmera grava em MP4, né? Essa aqui grava em MP4, já esse aqui tem o formato 264 e 265, no drone novo, aí, ou seja, no DJI Avata 2. Isso é muito importante, que traz uma qualidade maior de captação. Já no Avata traz só o D-Cine Like, já aqui, além do D-Cine Like, traz o D-Log-M, que é o que eu falei para vocês, que traz uma maior claridade, né, na sombra. Então, para mim, é muito mais importante ter isso. Então, achei interessante isso daí, vai gerar uma imagem muito mais profissa, né? Essa foi a parte que vocês viram de manual, comparativo de manual. Você deve estar perguntando, Vanzan, e o voo desse drone? Como é que é? Você não vai voar?
Então agora a gente vai lá para a pista, e lá na pista a gente vai botar o bichinho para moer, e vou te dar uns parâmetros melhores de lá da pista. Bora lá! Bom, galerinha, já estamos a campo, né? Eu estou nesse campo aqui que é um banco de teste meu que eu uso aqui. É no Parque Paturiza aqui do quilômetro 21. É uma área bacana, bem reservada aqui, pelo menos esse espaço aqui dá para eu utilizar. Eu estou com esse drone aqui. Esse drone ele é um drone, né, protótipo, é uma amostra que a gente recebeu, então veio com uma única bateria. Então pode ter a inconveniência de eu estar fazendo voo e de repente a bateria acabar. Porque até eu entender o setup, ligar, configurar esse drone no chão, configurar óculos, esse tipo de coisa, entender como é que funcionam os botões, vou perder muito tempo, então pode ser que o vídeo não fique tão dinâmico assim como vocês esperavam, tá? Mas aí é bom que vocês participam também desse entendimento. O que vai acontecer? Eu preciso carregar essa bateria, que só tem uma, né? E para não ficar carregando aqui no carro com power bank, eu vou estar indo para casa lá, carregando com mais calma, e é bom que eu dou uma olhadinha no vídeo e veja se eu posso melhorar alguma coisa do que eu gravei aí, tá bom? Então, pode ser que eu esteja parado aqui, no outro pedaço de vídeo eu estou parado em outro lugar, e assim em outro, e assim sucessivamente, tá? Só para avisar vocês. Esse drone aqui, como ele veio com uma única bateria, então tem essa inconveniência. Quando vocês comprarem o drone de vocês, vai vir com um power bank, vai vir com aquele hub que coloca as 3 baterias, né? Esse hub que coloca as 3 baterias também, ele é que nem do Air 3, ele funciona igualzinho, ele é um hub, carregador, né? Ele é um power bank, você pode carregar outras coisas, tirando a energia das baterias. Ele é um autocarregador, ou seja, drenando a carga das baterias pequenas, passando para uma única bateria para você ter mais uma possibilidade de voo. Então, esse tipo de funcionamento está vindo nesses drones novos. Então, o Air 3 trouxe esse tipo de coisa e está vindo para esse drone também. Não é o caso desse que veio apenas esse kit aí, né? Mas pelo menos pelo manual que eu já recebi aqui, o manual está dizendo que vai vir um hub aí, com três baterias, com carregador e tudo mais. Beleza? Então pode ter que ter esse conveniente aí, tá? E nós vamos aqui ficar aqui nessa área, coloquei aqui um lugarzinho para não judiar do drone, entendeu? Para não pegar poeira, esse tipo de coisa, que é muito importante. E vamos usar essa área para nós fazer o nosso voo aqui. Bora lá, vamos tentar fazer um voo, vou colocar a câmera ali para tentar pegar o máximo de informação possível e passar para vocês o funcionamento do drone, para quando vocês pegarem o dronezinho de vocês, também vocês saberem como funciona. Beleza? Então, olha, se você não é inscrito no canal, mais uma vez se inscreve no canal, ative o sininho de notificação, deixa aquele joinha. Se você está assistindo pela televisão, tem um QR Code aí grandão na tela que aparece aí, aponta o seu celular nesse QR Code, aí vai abrir, né, o YouTube para você se inscrever. Você se inscreve no YouTube lá, bota o celularzinho de lado, deixa passando o vídeo lá também e assiste na televisão, beleza? Então, faz isso daí pelo Vanzan que eu vou agradecer muito. Bora lá, bora testar. Vou colocar aqui a cadeirinha para me sentar e vou tentar fazer o voo daqui. Vamos lá, espero que a gente tenha sucesso no voo e eu consiga tirar o máximo de informação possível para vocês. Bora lá! Bom, vamos lá, agora nós vamos para as primeiras impressões de voo de fato. Primeiro liga o rádio, né? Que no caso aqui é o Motion Control. Ligamos o Motion Control. Depois ligamos o óculos, que vai fazer a retransmissão. O óculos. Agora vamos posicionar o drone e ligar o drone também. Você vê esse barulhinho que os dois já aparelharam, agora vai aparelhar com o drone. Aí, aparelhou também, ou seja, todos os 3 estão aparelhados. E a ordem correta é essa, primeiro o motion control, depois o óculos, depois o drone, tá? Bom, beleza, agora vou entrar aqui no setup, né? Setup tem 2 formas de você entrar, ou aqui apertando o botão do óculos e entrando no setup, como os antigos, ou por essa forma nova do cursor aqui. O cursor, você aperta o laranjinha aqui, vai aparecer um cursorzinho na sua frente aqui. Aí vai ficar na tela o cursor aqui. Leva no canto esquerdo inferior aqui, dou um clique aqui no canto esquerdo, vai aparecer as configurações aqui, status, galeria, transmissão, configuração. Na configuração nós vamos aqui em exibição. Exibição, vou aqui no desembaçamento do Google, acionei. Está funcionando agora uma ventoinha aqui para poder tirar esse embaçamento que está aqui, porque agora está um calor forte, começou a embaçar a visão. Feito isso, eu posso clicar aqui no próprio stick aqui, indo para trás, para trás, para trás, ou aqui no próprio óculos também, nesse botãozinho, para trás, para trás, para trás. Tá? Feito isso, agora eu vou fazer o acionamento dos motores. Eu já botei para gravar ali, para vocês verem a imagem. Vou dar 2 cliques aqui e vou acionar os motores. Acionei os motores. E para decolar, aperta e segura. Pronto, decolou. Essa parte eu fiz. Você viu que ele não se mexe, não faz nada, só o gimbal que está mexendo aqui no motion control.
mas ele não se mexe para um lado nenhum. Se eu colocar o controle no chão, jogar para lá, para cá, vai ficar só mexendo na imagem aí. Para ele se mexer, eu preciso dar um clique deu um clique, pronto, agora ele se mexe, tá vendo? Ele roda no eixo, que agora estamos nós aparecendo aqui, tá vendo? Ou ele voa se eu quiser voar perto, ele vai voar para frente, tá vendo? Aqui está no modo normal, vamos voar um pouquinho no modo normal para a gente sentir esse drone. Vou virar para um lado, bem macio, eu estou com um acelerador aqui, mais ou menos 50% de acelerador, não estou colocando muita potência no acelerador. E esse cursorzinho aqui nós subimos, ele está subindo, nós viramos, ele vira, nós descemos, ele está descendo. Nada mais normal do que os outros drones, tá? Agora eu vou acelerar até o último para a gente sentir aqui, ó. Agora estou acelerando até o último aqui, ó, no modo normal, lembrando bem. Vou fazer a voltinha por trás do poste, né? Olha só. Fazer um voozinho bem básico aqui para a gente sentir o drone. Desce, desce, sobe, sobe. Reparei que quando desceu ali, se fincar ele vai para o chão, hein? Fica ligado nisso daí, entendeu? Se fincar, se bobear ele vai para o chão, porque o sensor lá atrás não vai estar enxergando isso aqui, ó, ó, ó. Deixei chegar bem pertinho do chão para vocês ficar ligadinho a hora que for fazer um voo relando no chão aí, com o motion de controle, não enterrar o drone no chão. Então fica ligadinho isso daí, procura voar um pouquinho mais alto para você não enterrar o seu drone no chão, tá? Esse aqui é o modo normal, tô subindo, tá? Beleza, tá subindo legal, virando, tá virando legal. Parei aqui, vamos ver se eu olho com o gimbal para baixo, não olha o gimbal para baixo, não tá olhando. Deve ser por causa do óculos. Com óculos eu consigo enxergar. Na realidade, nem é o óculos, na realidade é aqui, ó, tá? Ó, é aqui, ó. Olha só que visão legal, vamos ver se eu consigo aqui assim, se eu apertar para descer ele desce. Ah, legal, vamos dar uma chegadinha um pouquinho para lá, ó. Olha o que eu quero mostrar para vocês aqui. Dá para ver lá embaixo, né, a parte de pouso lá. Eu estou rodando no círculo, ó. Então para rodar no círculo eu faço esse movimento aqui, ó, ó. Ele só roda, tá vendo? Ó. Então olho, dou um clique e rodo. Tá vendo? Tá rodando, ó. Muito bacana, né? Pro outro lado. Muito bacana. E eu levanto o nariz do drone e venho para cima, olha só. Então, ou seja, eu estou olhando 90 graus, olha que bacana, estou olhando o céu 90 graus, 0 graus e 90 graus para baixo. Né, tá vendo? Você quase não vê, tá vendo? Um pedacinho ali do frame ali, ó, mas é bem imperceptível. Se eu trouxer aqui, ó, você nem vê o frame ali, ó, que interessante. Eu ponho para descer, você aperta para descer o stick, ele vai descendo. Lembrando você que a descida e a subida dele, ó, tá alterado, entendeu? Então a subida continua a 6 metros por segundo, quer dizer, a subida mais lenta. Porém, para descer, se você apertar, ele vai descer rasgando, tá vendo? Ó, sai do poste ali, ó. Entendeu? Então, e o stickzinho aqui, é o stickzinho você andar, tá vendo? Aqui, eu só dou o stickzinho, então eu tô rodando ali, ó. O stickzinho aqui para frente, ó, tá vendo? Eu ponho para ir para frente, no caso aqui para subir, ó. Para descer. Se eu tiver apontado aqui, será para subir e será para descer. E aqui para virar para um lado, para virar para o outro. Então, na realidade, aqui não vai para frente e nem para trás, tá? Aqui não vai para frente e nem para trás. Pelo menos nessa configuração que está aqui. Aqui está subindo, ele está subindo, olha lá para baixo. Está subindo, ó. Subindo. E quando eu ponho para trás aqui, ele está descendo. Bem suave, mas está descendo. Quando eu ponho para um lado, sim, aí está indo para o lado, ó, tá vendo? Ó. Quando eu ponho para o outro lado, ele vai para o outro lado, ó. Um lado e para o outro, bem devagar. Para que isso aqui? Para fazer uma órbita, né? Você vai fazer uma órbitazinha, tá vendo? Ó, fazer uma órbita tá aqui, ó. Ó, tô fazendo uma órbita. Deixa eu pegar uma coisa mais interessante aqui que eu poste aqui, ó. Então pôr na luz aqui no poste, tá vendo? Então vou fazer uma órbita no poste agora, ó. Olha lá, vou manter ele bem no meio, ó. Então tô fazendo uma órbita, manter no meio. Então põe o stickzinho para um lado e o joystick para o outro, né? Vamos pôr o joystick para cá. Isso depois mais para frente eu vou explicar direitinho. Então aqui nós temos o drone descendo, desce muito rápido. Para trás nós temos o drone subindo, tá vendo aí? Bem devagar também, o drone não sobe rápido, ó. Então o para frente, deixa eu descer lá mais para frente para a gente entender melhor isso daí, ó. Deixa eu descer ali, colocar de frente comigo aqui. Aí, de frente comigo aqui. Eu não sei nem se a câmera lá atrás está gravando, hein? Se estiver gravando, mas enfim. Colocar ele mais próximo da gente aqui possível, ó. Descer ele aqui perto de mim, aí a câmerazinha vai pegar lá embaixo, dá pra ver lá. Descer mais um pouco. Pronto.
Então você repara aqui que o stick aqui, que o stick tem que fazer esse movimento para voar, né? Para ir para trás eu aciono esse botãozinho para ir para trás, ó. Olha lá, ele vai para trás, tá vendo? Então o stickzinho para trás, ele vai para trás, porém vai bem lento, ó. Bem lento. Aquele sensor lá atrás, eu não sei se ele vai funcionar. Ele está mostrando que está 1,5 metro de altura, mas não sei se ele vai funcionar de obstáculo. Eu não sei se ele vai interferir em algum obstáculo. Depois nós vamos testar isso no final do vídeo aqui. Esse aqui foi um voozinho em modo sport, modo manual, modo normal, para a gente conhecer o drone, viu? Ali, repara ali, você aperta o stick com ele apontado, com o stick apontado, o joystick apontado, que é o motion control apontado para o chão, ele enterra o drone no chão, hein? Fica esperto com relação a isso daí, olha, de voada. Na hora de fazer esse movimento aqui, ó, fica bem veiaco, tá? Bora lá, agora vamos passar para o modo esporte e vamos voar no modo esporte, porque como o modo esporte aumentou a velocidade, agora eu quero ver como é que vai ser. Então, para mudar para o modo esporte, você aperta o botão do meio aqui. Pronto, mudou para o modo esporte. Agora, lembrando bem que ele já está bem mais cavalo, tá? Vou acelerar um pouco devagar para nós sentir a aeronave aqui. Ó, tá bacana, tá? Vamos fazer mais ou menos o mesmo voo que nós fizemos. Lembrando agora que tudo é mais rápido, tá? Botar ele pro chão, você enterra esse drone no chão, tá? Ele não vai parar, não. Vamos lá, agora vamos colocar um pouquinho mais de velocidade. Stick é 50% mais ou menos. Olha só, já tá voando bem mais rápido. Olha só, muito mais rápido, né? Muito mais rápido mesmo, cara. É assustador, hein? Ó, é assustador. Agora vamos colocar full power aqui, olha só. Olha a loucura, hein? Olha o barulho dele. Ó. Olha o pau disso aqui, velho. Olha isso, meu irmão do céu. Cuidado com isso, velho. É o modo radical, meu irmão. Olha isso. Jesus amado, velho. É um racer. Nossa, velho. Vou mudar aqui no modo normal. Caraca, velho, impressionante. Agora nós temos um modo aqui, que é o modo manual, ou acro, né? Esse modo veio devido a um problema que deu no drone anterior. E aí teve atualização para corrigir um problema de pilotagem, né? Que eu deixo bem claro, né? E aí a DJI disponibilizou esse modo agora também aqui nesse drone, né? Então para entrar, aperto laranja, para entrar no menu aqui, vou na barrinha ali em cima, dou um clique, aí tem um modo aqui acro, deixa eu ver, aqui ó, acro fácil. Cliquei no acro fácil. Esse acro fácil, ele só vai funcionar se a gravação do drone estiver parada. Então vamos ter que parar a gravação do drone. Vamos parar a gravação do drone? Paramos a gravação do drone. Será que tem como gravar apenas o óculos? Deixa eu ver, não, grava os dois. Vamos ver que eu vou parar aqui para nós entender. Modo acro. Para de gravar, agora sim eu entro no modo acro. Ativo o modo acro. Ativei o modo acro. Aí eu vou vir nessa bolinha aqui. Aí eu vou vir nessa bolinha aqui. Nessa bolinha aqui. Deixa eu destravar o drone também. Destravei o drone, então agora o drone está destravado. Está no modo normal acro. Agora vem nessa bolinha aqui, porque se eu ficar aqui, eu mexer aqui nos sticks aqui, ó, não acontece nada, tá vendo? Se eu vir nessa bolinha aqui, eu desço no modo drift, que é, ele vai patinar no eixo, tá vendo? Ó, dá um toque, ele patina no eixo, ó. Dá um toque, ele patina no eixo, tá vendo? Então esse é drift, aí ó. Então aqui é um drift. Agora se eu vir nessa rodinha descer mais um, aí eu vou pro giro. Giro que se eu fizer para um lado, olha lá, ele roda para um lado. Se eu fizer para o outro, ele roda para o outro. Se eu fizer para trás, ele roda para trás. Se eu fizer para frente, será que é arriscado rodar em cima do drone lá? Ele roda para frente. Então isso aqui funciona, mas não grava. Deixa eu ver se dá para gravar, pera aí. Vou botar para gravar. Não grava ali, vamos tentar aqui. Ele grava. Então, ó, ele grava aqui, ó, deu para ver que só para entrar no modo que tem que parar a gravação para entrar no modo. Né? Depois que você entrou no modo de flip, de roll, que é da piruleta, aí dá para gravar de novo, entendeu? Então agora vamos fazer a imagem lá, né, dentro e fora. Seria assim, sensação muito louca, né?
Mano do céu, vai virar um monte de piruleteiro por aí, cara. Olha isso. Interessante, ele dá uma saidinha, não é preciso no lugar, né? Acho que a imagem que vocês estão acompanhando aí tem o dronezinho minizinho. Dá para acompanhar melhor, vou colocar meio... Vou dar um loopzinho para trás, ó. Olha lá, deu para ver que o drone tá ali, dá um loop para frente. Será que é perigoso? Vamos ver. Aí, ó, tá ali. Um loopzinho de lado, um loopzinho pro outro lado. Cara, que impressionante, cara. Vou te falar uma coisa, a sensação, né, de quem nunca fez um drone racer, quem não pegou um dronezinho livre e fazer uns movimentos desse aqui vai ser muito top, cara. Olha só, facilidade, é só um toquinho, ó. Um toquinho, tanto faz pra frente, um pra trás, pra um lado e pro outro. Aí você quer desabilitar isso, você vem nessa rodinha aqui, tá vendo lá? Põe ali em cima e desabilita, né? Ou seja, aqui você desabilita o trem. Tá desabilitado, tô andando, voando normal, ó. Beleza? Eu quero habilitar, vem aqui. Vou botar ele na frente para nós acompanhar. Eu venho aqui, desço a rodinha aqui no 180, ele faz 180 lá, né? Que desliza no horizonte. Eu desço a rodinha mais uma vez, olha que o giro. O giro eu posso pôr para frente, para trás, para um lado, para o outro. Será que ele tem limite de altura? Né? Ele tem limite de altura. E eu pilotando. Vamos ver se a gente consegue fazer em movimento. Vamos. Andando para frente. Vamos ver se dá para andar para frente e fazer movimento. Estou andando para frente. E vou dar um flip. Ele dá um flip andando, velho. Ó. Olha lá, andando. Nossa, velho. A sensação é muito louca, cara. Vou te falar uma coisa. Para fazer um flipzinho andando com drone, é um pouco mais complicado. Tem que acelerar, desacelerar, aquelas coisas todas, né? Aqui não, que você bota para andar, ó. Literalmente bota para andar. E você vem aqui no stickzinho. Vamos ver se ele andando rápido ele vai fazer. Olha isso, meu irmão. Meu irmão do céu, vai ser um barato. Vamos botar para andar, vou fazer um flipper para trás. Ele faz? Não. Fez para trás andando para frente, cara. Muito louco, meu irmão. Agora eu vou botar aqui e vou botar para rodar para o lado direito. E olha, ele continua voando, ó, para a esquerda. Caraca, velho. A sensação é muito louca, velho. Será que ele funciona em modo esporte? O minizinho tá pondo lá embaixo. Vamos ver se ele funciona em modo esporte. Vou colocar modo esporte. Não, modo esporte parece que desabilita ali, ó. Vamos ver se ele desabilita. Desabilita. Então, modo esporte, ele desabilita, tá vendo? No modo esporte não funciona. O dronezinho fica mais rápido, né? Nervoso, ó. A velocidade dele. Bem nervoso. Nossa senhora, velho, fica muito nervoso, ó. Olha isso. Deixa eu ver onde está o meu minizinho, que senão atropela o meu minizinho. Agora se eu pôr no modo normal, aí volta a funcionar, já fica na tela ali, tá vendo? Então fica na tela do meu minizinho, isso eu acho meu minizinho aqui na frente. Caraca, a sensação é muito gostosa, velho. Eu confesso pra você que é um drone desse estabilizado digital, ó o minizinho aqui, ó. Ó, tentar fazer uma órbita no mini. Ó! Agora eu tô dando um rollzinho atrás do minizinho aqui, ó. Ó, vou dar um rollzinho pra gente vai perceber se vai ficar na mesma posição. Ó, deslocou um pouquinho, tá vendo? Do outro lado. Deslocou um pouquinho. Pra trás. Foi um pouquinho pra trás, pra frente. É meio arriscado fazer, né? Vamos dar uma afastadinha um pouco aqui. Aí, vou fazer pra frente, vamos ver. Nossa, velho! Quase que eu pego o dronezinho aqui na frente. Cara, mas é muito interessante, cara. É muito gostoso essa situação. Ver se ele faz baixinho. Faz, velho. Qual a altura mínima que ele faz? Vamos tentar ver a altura mínima que ele faz. Vamos botar aqui, vamos botar aqui, vamos botar aqui. Vamos ver baixinho assim. Será que ele faz? Vamos ver. Vou colocar aqui 1,60 m, vamos ver. Cara, ele faz com 1,60 m. Vamos lá. 1,60 m ele faz. Vamos tentar fazer um pouco mais baixo, vamos ver. Aqui agora 1 metro de altura do chão. Não, 1 metro ele não faz, tá vendo? Com 1 metro de altura no chão, ele não faz. Então vai ter que ser um pouquinho mais alto. Vamos lá, vamos subir aqui um pouquinho para ver até que altura que ele consegue fazer. Acho que acima de 1,5 m, acima de 1,5 m ele já faz, ó. Aí tranquilo para um lado, para o outro, para trás. Cara, a sensação maravilhosa. Vai virar umas piruletadas lascadas aí. Você quer sair dessa função? Você vem aqui nessa rodinha e roda lá para cima. Pronto, deixa deslizante lá. Você quer desligar isso daí? Você aperta esse botão de pausa e entra no menu lá em cima. Entrando no menu lá em cima,
você primeiro tem que desligar a câmera, né? Porque não dá para trocar aqui com a câmera ligada, tá vendo? Aí desligou a câmera, a gravação, agora entra aqui no modo acro e desliga o modo acro, tá vendo? Pronto, desliga o modo acro, agora não tem mais perigo de estar voando isso aí. Toque para trás, eu saio do menu, tá? Aí dá um toquinho aqui para tirar a pausa do drone, tirei a pausa do drone, pronto. Vou botar para gravar de novo, porque lembra que a gente vai fazer essa troca aí, não dá para gravar. Depois que a gente fez essa troca, a gente consegue gravar. Pronto, estamos pronto aqui, agora é só voar. Vamos dar uma voadinha aqui, para a gente ter 40% de bateria. Vamos dar uma brincadinha aqui no meio dessas coisas aqui, ó. Vou mostrar para vocês que eu estou voando atrás de mim aqui. Agora vamos testar um pouco o sinal. Não é aquelas coisas, não vamos longe, bem longe, né? Mas só para nós entender aqui, ó. Andando no meio das coisas aqui, é muito... A visão, a imagem que esse óculos proporciona é limpinha. A forma de você conseguir colocar a nitidez aqui, que é nos olhos individuais, ou seja, põe a nitidez de um olho no outro. Então fica muito bacana aqui, ó, um voozinho aqui, retornar muito limpa e confiável, né? Você tem uma imagem limpinha e confiável, você consegue voar mais tranquilo, né? Vai dar uma velocidade maior aqui nesse caminho aqui. Olha essa sensação, meu irmão, de voar assim, ó. Tem um cara ali, nós vamos cortar por cima do rio pra gente não passar perto do cara, né? Aqui tem um fio de alta tensão, perigo passando em cima desse rio aqui. Lembrando que esse drone é amostra, então se caísse ali já era, não dá para nós prosseguir com o nosso vídeo, mas o dronezinho é muito confiável. Enquanto isso, o nosso minizinho está lá. Vou chegar aqui perto aqui e vamos desligar o nosso minizinho lá. A bateria está com 36%, vamos fazer mais um voozinho um pouquinho mais distante aqui, ó. Vamos do outro lado dessas árvores para a gente ver. Aqui está construindo uma creche, não, uma escola, sei lá o que é aqui. Ali embaixo tem um campo de futebol. Eu não vou explorar muito mais longe. Olha lá, o nosso Mini 3 está voltando. Vamos observar ele voltando? Olha, está chegando aqui perto de mim. Olha só, olha que impressionante. Eu estou voando 2 drones, cara. Um está automatizado e está voltando para o ponto aqui. Cadê ele? Ver se a gente consegue ver o dronezinho. Olha ali, aqui, olha, está pousando ali. Está pousando ali onde ele está, tá vendo? Olha lá. Eu tinha configurado ele para pousar onde ele estivesse. Justamente para isso, ela pousou com segurança, esse drone nosso que estava filmando, e agora nós vamos fazer o nosso pouso aqui para fazer as considerações. Pelo menos aqui a gente já entendeu como funciona o dronezinho, até aqui, né? Eu estou aqui, ó, drone aqui. Lembrando bem que agora esse tipo de cima aqui é para pilotar o drone, né? Ou seja, eu ponho para um lado e ponho para o outro agora, tá vendo? Eu não tenho mais a pilotagem os flippers, essas coisas não tenho mais aqui, agora tem apenas a pilotagem. Para baixo, para cá eu ponho para descer e para lá eu ponho para subir, né? Eu subo e aqui eu desço. Ó. A câmera está bem atrás de mim, bem mal posicionada atrás de mim. Vamos parar aqui em cima do pad aqui de pouso, vamos descansar em cima do pad, ó, né? Vou parar em cima do pad direitinho. Aí certinho. E agora foi inflamar aquele pouso aqui, vamos ver. Pousa. Ele pousa também, você segurando aqui. Você estando na posição de pouso, ou seja, na altura de pouso, você segurar esse stick para baixo também, ele pousa. Porque aqui esse stick é do acelerador, ó. Sobe, desce. E aqui é para deslizar para um lado e para o outro. Ok? E o leme dele, que seria virar para um lado e para o outro, é aqui, ó. E a direção subindo e descendo é aqui. Beleza? Então vamos lá, vamos tirar aqui esse óculos aqui. Ó, muito bacana. As piroletas eu gostei demais. Gostei muito da forma que ele faz a piroleta. Mesmo em voo, você colocando em voo, você faz a piroleta. Agora você tem que se atentar à seguinte situação. Quando esse recurso estiver acionado e você pôr a mão no stick, qualquer toquinho que você der, ele vai pedir, vai fazer o comando que você tá dando. Ou seja, se você está dando um comando de rodar, né? Se você está dando um comando aqui de rodar, ele vai rodar. Então, assim, se fizer assim, ele vai rodar para um lado e para o outro. E aqui ele roda para trás e aqui ele roda para frente. Faz piroleta, piroleta para o lado, piroleta para o outro, piroleta para frente, piroleta para trás. Então, quando você entrar no setup, outra coisa também, para você entrar no setup, você tem que desligar a gravação. Desliga a gravação, entra no setup, põe em modo acro, aí essa parte está habilitada. Aí sim você volta a gravar. Voltou a gravar, essa parte aqui vai ficar em cima em deslize. Você pega esse botãozinho e desliza para baixo.
Aí você vai ter o setup lá de virar no eixo 180. Então, ou seja, você der um toque aqui, ele vai virar no eixo. Virar no eixo assim, vai dar um roll. Vai mexer no roll, no leme, vai rodar assim, ó, né? Vai deslizar. Se você der mais um toquinho, vai aparecer 4 setinhas, onde você, qualquer toque que você der aqui, o drone vai virar. Então lembrando bem, essa setup funciona, se você estiver voando para frente, em modo normal, que em modo esporte não funciona, se você estiver voando para frente e der um toquezinho aqui em cima, lembrando bem que nesse momento o drone não vai derivar para um lado nem para o outro, ele vai rodar, porque você tem um recurso acionado aqui. Tem que prestar muito bem atenção nisso daí na hora de voar. Ou seja, você tem que conhecer o drone para você aplicar direitinho essa função. Porque se você está com a intenção de virar de deslizar o drone, mas está com essa função ligada, ele vai dar um roll, vai te pegar de surpresa. Talvez não vai cair, né? Porque a estabilidade é muito forte dele. Mas vai pegar você de surpresa. Então, se você quer voar, você entra no setup e desliga essa função. Vai lá no setup, lá em cima, e tira o modo acro. Tira o modo acro, pronto. Essa função deixa de ter aqui. Então aí você vai voar mesmo. Aí quando você colocar para um lado e para o outro, o drone vai deslizar para um lado e para o outro. Ou seja, vai fazer uma órbita. Esse botão é para você entrar no setup usando o cursor aqui. Mas você pode entrar no setup também da forma antiga, usando o cursor do óculos aqui também, né? Entrando aqui no setup, mexendo no setup aí. Eu achei interessante isso aqui, porque você clica aqui, pausa o drone, fica paradinho, não se mexe mais, e aí não funciona nada do controle para poder pilotar, vai passar a funcionar um cursor, ou seja, vai ver na tela uma bolinha onde você vai para os lados, para o outro, mexendo na configuração, modo acro, vai mexer na câmera, né? Tipo de gravação, você mexe tudo quando estiver no menu com o próprio joystick. Apertou outra vez, você sai desse menu. A hora que você entrar numa configuração e aí você mexer na configuração e quer sair, para sair é para cá, ó. Você sai a tela anterior. Aqui você vai entrando nas telas, né? Vai clicando aqui, vai entrando nas telas. E aqui você vai saindo das telas. Seria um ESC no próprio computador. Então aqui você entra, você põe ali no modo câmera, entra. Depois vai lá, ajuste de câmera, entra. Ajustou a câmera que você queria, você quer sair. Então sai. Ou seja, então esse botãozinho para trás, né? Então modo entra, modo sai. E aqui entra no setup, né? Entra na configuração para você mexer na configuração e aqui sai na configuração. E aqui você põe o drone em pausa também. Se estiver voando, põe o drone em pausa e ele fica paradinho. Qualquer coisa que fizer com esse joystick, não acontece nada com o drone. Aqui é return to home, você aperta para voltar para casa, né? Ou aperta no modo de voo. Você pode mudar para o modo esporte ou modo normal. Lembrando você que você colocando no modo esporte, essa configuração de rodar você não tem. Você colocando no modo esporte vai passar a configuração, vai passar a valer aquele acro de rodar. Né? Então você tem que ir lá no acro tirar aquela função para funcionar o modo normal sem rodar. Esse é o setup desse equipamento que nós temos aqui, né? Eu sei que mais para frente vai sofrer atualização, quando tiver disponível o aplicativo, vocês vão ter mais configurações do que essa que nós temos aqui, né? E também vai ter o rádio na mão, que é o RC3 lá, que eu não tenho também aqui na mão, então não posso dar nenhum depoimento. Mas enfim, com esse pouco que tem aqui já deu para ter uma sensação muito gostosa e eu tenho certeza que vocês vão abusar, vão fazer várias piruletas aí. Mas cuidado, hein? Cuidado dessas piruletas, cuidado dessa função aqui, né? Mas eu gostei muito do DJI, muito obrigado por proporcionar esse tipo de função para nós. Eu digo para nós porque eu já vou drone race, faço essa piruleta facilmente, porém aqui qualquer um vai conseguir fazer, então essa sensação de fazer a piruleta, o cara experimentar isso daí, eu quero agradecer a DJI por estar disponibilizando isso para nós. Obrigadão no fundo do coração e testar de aprovado, eu gostei muito desse drone, viu? Com certeza terei um. Bom, vamos lá para as nossas considerações finais. Esse dronezinho aqui tem um sensor traseiro e esse sensor traseiro eu vi que ele não tem função de desviar, pelo menos não tem essa função, não tem um aplicativo disponível, né? E eu coloquei esse drone para andar para trás e ele não desviou em nada. Se você for andar para trás, ele vai bater. Então ele bate, tanto de lado, de frente, de um lado para o outro, ele vai bater. Então esse sensor que está aqui é um sensor de aproximação, mas não é um sensor de desviar, pelo menos esse que está aqui na minha mão. Nós temos sensor de solo e esse outro aqui também. São dois tipos de sensores, né? Mas ele não tem função de desviar. Então que fica registrado aqui, pelo menos com esse drone aqui não desviou. Eu fiz um teste aqui, coloquei, fui para trás e entrei no setup que tem ali e nada no setup tem alguma função de ativar ou desativar, desvio ou bloqueio ou parada do drone, que nem os outros drones. Lembrando bem que eu estou acessando via controle, não é via aplicativo, tá? No aplicativo não está disponível dele. Então essas considerações que tem.
Agora, o drone tem uma performance muito bacana, uma velocidade muito grande. Tomar cuidado quando vocês for voar próximo do chão, né, que põe stick virado para o chão. A velocidade é tão grande, cara, e se você deslocar ele muito rápido, ele não consegue perceber a altura do chão, ele pode enterrar no chão, né? Então, qualquer saliênciazinha que tiver no chão, você vai enterrar esse drone no chão. Então, toma muito cuidado ao voar muito próximo do chão. Mantenha uma altura aí, pelo menos de 1 metro para cima, você pode brincar à vontade, que o risco de você chifrar ele no chão é muito pequeno, dessa altura para cima. Vimos que a piroleta, para ele dar piroleta, tem que estar pelo menos acima de 1 metro, 1,5 metro. Aí daí para cima ele consegue dar piroleta. Daí para baixo ele não dá piroleta, porque ele já entende que esse tempo, né, não tem tempo suficiente para poder fazer uma correção segura. Uma coisa também, essa piroleta que está disponível aqui, é justamente uma atualização no Avata. Quando o cara errava no Avata que caía, aí a DJI disponibilizou uma atualização que quando o Avata estivesse caindo por um erro do piloto, ele estabilizava novamente o drone. Então a DJI, como disponibilizou isso lá naquele drone, no Avata 1, ela botou aqui uma forma de brincadeira, ou seja, esse drone não cai mais, né? Ou seja, não dá piroleta, não cai mais, mesmo que se você tentar errar, eu acho que não consegue derrubar mais ele. Também não tentei porque eu estou com o rádio só o motion control não deixa o modo manual de fato, genuíno, interagir, então não sei. Mas está disponível esses piroletas justamente pela correção que foi feita no Avata lá, lembrando bem quando o cara erra. Tem muita gente que fica pé da vida que eu falo dessa forma, mas eu nunca derrubei meu drone, né? Voei, já fiz de tudo quanto é coisa, nunca derrubei meu drone, mas não fiz esses movimentos que o pessoal faz, porque eu entendo que ele é mais um tipo de drone para fazer um tipo de comando e não aqueles que ou seja, se você pegar um drone e voar ele assim, né, chamar ele aqui no horizonte e rodar ele assim, qualquer drone faz esse movimento. Drone racers, ou os drones que têm as hélices livres, eles fazem esse movimento. Já o Avata não permite, porque a eficiência dele era tão grande que não permite. Talvez deveria ser eficiência, poderia ser um erro aerodinâmico também, né, porque as hélices estavam embaixo do frame, pode ser isso também? Pode ser. Mas entendendo que isso existe, então eu não fiz esses movimentos com drones. Não fazendo esses movimentos com drone, não tem por que eu atualizar meu drone para fazer uma correção de um problema que eu não vou gerar, tá? Então que fique aí registrado esse tipo de coisa. Mas de fato eu gostei do dronezinho, tá aqui, né? Vai ser a minha próxima aquisição com certeza. E agora vamos voltar pro estúdio lá, que aqui tá um calor desgraçado aí. Acabou. Se você chegou até aqui e está assistindo esse vídeo ainda, eu vou te dar o bizu dessa hélice, porque que está soltando. Vamos lá. Esse drone eu contei para vocês que ele soltou a hélice no ar com meu amigo Luciano, voando. E aí lá no dia eu coloquei a hélice e voltei para casa. Mas chegando aqui em casa, eu fui dar uma olhadinha por que esse drone soltou a hélice, sendo que eu tinha voado muito com esse drone em muitos lugares. Tem até uma igreja que eu fui lá em Petrolândia, né? Eu voei com a igreja lá dentro da represa, e aí o drone voou e voltou. Imagina se tivesse escapado a hélice lá. Tinha perdido esse drone lá. E aí eu vim para casa e fiquei encucado por isso. Por que escapou? E não foi o erro do Luciano, ele não voou erradamente, ele voou certamente. Aí chegando em casa eu fui analisar o drone, porque é coisa que eu faço para poder tentar descobrir o problema, né? E eu encontrei um problema que é um problema grave. Grave de falta de cuidado do Vanzan. Qual que é? Esse frame, que é essa proteção da hélice, ele é separado do corpo onde está o motor, ou seja, essa parte de baixo não faz parte com essa parte de cima, são duas partes. E ao pegar o drone aqui, e pegar aqui no drone com firmeza, e fazer esse movimento para lá e para cá, eu reparei que esse frame estava solto, ou seja, fazia esse movimento, assim, ó. E com isso, quando esse frame as hélices passam tão próxima do frame aqui, que qualquer coisinha que esse frame estiver solto, ele estiver meio de lado, que a hélice der uma relada na lateral aqui, ela rela e já solta a hélice no ar. Então, ou seja, ela rela, quebra uma aleta dessa, quando quebra a aleta dessa aqui, ela quebra o centro, porque o centro pega pouca carne aqui no centro, ela quebra o centro e solta a hélice. Então, se você tiver com o seu drone Avata, vai agora, pega ele aqui em cima, pega no frame aqui e chacoalha. Se ele andar para um lado ou para o outro, você sentir que ele está com uma folga de um lado para o outro, você vai e faz um reaperto nos parafusos, que esses parafusos aqui em cima e esses parafusos aqui embaixo. Reaperta o seu frame, que é esse parafuso aqui, ó, que é do seguro frame, tá vendo? Aqui em cima e esses aqui no meio aqui, ó. Reaperta isso que está fazendo com que as hélices encostem no frame e soltem em pleno voo. Então fica aí a dica. Se você gostou dessa dicasinha, compartilha com seu amigo que tem Avata aí. Fala para ele fazer isso daí, não custa nada, cara. Pega o seu dronezinho lá e vai fazer uma força assim,
tá solto, vai lá e aperta. Você não vai ter problema de soltar a hélice no ar. Pelo menos com esse bizu que eu te passei. Beleza? Agora sim, um beijo no coração de todos, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.